Boa tarde. Cada um de nós, sobreviventes, tem uma história diferente. Paulo Coelho inventou um termo que eu gosto de usar. Cada um de nós, sobreviventes, tem uma lenda pessoal. E vocês todos têm uma lenda pessoal. Estando juntos aqui, é uma espécie de uma congregação entre os que sofreram todos esses horrores e aqueles que, graças a Deus, não tiveram que sofrer, mas que são pessoas de boa vontade, porque senão não estariam aqui nos ouvindo. Essa é uma congregação, como o Avigdor falou, para que vocês sejam os nossos mensageiros para o futuro. Porque, afinal das contas, todos nós seres humanos temos um destino predeterminado e caminhamos na direção dele ao longo da vida. Nós, sobreviventes, somos hoje poucos e caminhamos no mesmo sentido. Infelizmente, cada dia temos menos e, portanto, dentro de pouco tempo, poucos sobreviventes, ou talvez nenhum sobrevivente haverá, que ainda poderá dar o seu testemunho de que eu estive lá. Quero agradecer a Avigdor o convite, a Edith, que é nossa amiga de alguma data já, e que também me fez o convite, e principalmente gostaria de dedicar, eu faço essas palestras, muitas, principalmente a escolas e a universidades, mas essa eu gostaria de dedicar em memória saudosa do Sr. Ben Abraham, teu pai, teu avô e a esposa dele, que são pessoas extraordinárias, que têm uma história de vida inicial como jovens, terrível, mas que conseguiram dedicar uma boa parte da sua vida para transmitirem a outras gerações o terror, o horror que o ser humano é capaz de produzir. E isso que sirva de lição para a humanidade, para que não aconteça mais. Infelizmente, como a Avigdor disse, e eu voltarei a esse tema depois, isso não está acontecendo. Nos dias atuais, nós temos a volta na Europa praticamente ao ambiente que existiu no início da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma história um pouco diferente. Em primeiro lugar, me chamam de jovem sobrevivente. Jovem porque eu tinha 7 anos quando nós fomos, minha mãe, eu e meu pai, fomos levados para os campos de concentração e, portanto, era muito jovem para lembrar certos detalhes que a memória extraordinária da dona Miriam é capaz de lembrar. Eu lembro flashes e lembro histórias que meus pais me contaram, principalmente a minha mãe. Eu consegui, dessa maneira, reconstruir o que foi a minha lenda durante a época do Holocausto. Eu chamaria isso uma longa viagem a partir de março de 1944 até junho de 1948. E eu vou contar para vocês essa viagem. Ela começa por uma alta traição dos ingleses e dos franceses, que entregaram de mão beijada para Hitler a república que se chamava Tchecoslováquia. Ela não existe mais, hoje ela é divisão de uma república tcheca e de uma república eslovaca. Eu nasci na Tchecoslováquia, em 1937. Em 1938, portanto, um ano depois do meu nascimento, aconteceu o que se chamou o Pacto de Munique,
no qual Hitler, ameaçando os aliados, os futuros aliados, a Inglaterra e a França, de declarar guerra à Europa toda, conseguiu que eles cedessem, entregassem para Hitler o território da Tchecoslováquia. E os alemães ocuparam esse território, dividiram ele em duas partes. Que é hoje a República Tcheca, e o outro que era a República Eslovaca. Eu nasci na região onde era e hoje é a República da Eslováquia. Hitler estava fazendo aliados naquela ocasião de uma guerra que ele sabia que ele iria desencadear. E procurou os eslovacos, os políticos eslovacos e os políticos húngaros, e lhes ofereceu a aliança militar e a aliança econômica, desde que eles participassem daquele futuro esforço de guerra que ele ia desencadear. Na Eslováquia, formou-se uma república fascista, liderada por um padre. Ele foi indicado para ser o presidente da república. E praticamente todos os aliados da Alemanha obedeciam a um menu que a dona Miriam descreveu aqui. Primeiro roubaram todos os pertences dos judeus, depois roubaram todas as suas casas e moradias, depois os transformaram em desumanos, levando-os para os guetos e, finalmente, para os campos de extermínio. Isso era um processo que era utilizado em todos os territórios europeus onde a Alemanha dominou ou teve aliados. A mesma coisa aconteceu tanto na Hungria como na Eslováquia. Por que eu menciono a Hungria? Porque do dia para a noite, no dia 5 de novembro de 1938, ou seja, 10 dias antes de eu completar 1 ano de idade, meus pais, meus tios, que viviam naquela cidade onde eu nasci, de tchecoslovacos, se tornaram húngaros. Simples assim. É como se você vivesse no Brasil e, de repente, por exemplo, a Venezuela invade o Amazonas e declara que o Amazonas passa a ser um território venezuelano. Então, você passa de brasileiro para venezuelano sem sair do lugar. É o que aconteceu para mim, para os meus pais e alguns parentes meus próximos que estavam vivendo lá. Eu menciono esse episódio porque ele salvou a minha vida e dos meus pais. Infelizmente, não salvou a vida dos meus parentes. O que aconteceu foi que os alemães não invadiram os seus aliados. Quando começou a guerra, eles invadiram a Polônia, como a dona Miriam lembrou, mas eles não invadiram os seus aliados. Os seus aliados permaneceram quase até o final da guerra livres das forças alemãs, porém, eles tinham polícias semelhantes à SS, treinados pela SS, para perseguir os judeus e, obviamente, fazer todas essas brutalidades que vocês acabaram de ouvir. Na Eslováquia, que fazia parte da Tchecoslováquia, evidentemente, porque ali nasci, na Eslováquia, as deportações dos judeus ocorreram no ano de 1942. Historicamente, é uma data importante porque foi justamente em 31 de janeiro de 1942 que os alemães se reuniram num castelo perto de Berlim e decidiram pelo extermínio total sistemático dos judeus europeus. Então, logo em seguida, começou o esforço de criar uma forma de exterminar todos os judeus da Europa.
O campo de Auschwitz, por exemplo, ele não existia como tal até mais ou menos meados de 1942. Foi criado em função dessa decisão da alta cúpula da SS de eles organizarem o extermínio dos judeus. Até então estavam acontecendo as coisas que a dona Miriam relatou, que eles simplesmente faziam valas comuns, onde quer que estivessem invadindo, faziam valas comuns, encostavam as pessoas na beira e com um tiro na nuca as matavam. Mais tarde eles aperfeiçoaram o processo, matando os judeus dentro de caminhões, onde eles realimentavam o escapamento que injetava CO2 e, portanto, sufocava as pessoas que estavam lá dentro. Era o início de um processo de extermínio em massa. E foi finalmente com a construção de um campo enorme, gigantesco, no território polonês, em Auschwitz, que eles aperfeiçoaram a sistemática de matar os judeus em câmaras de gás e depois os corpos eram cremados em gigantescos crematórios. Esse foi um processo. Pois bem, na Eslováquia, onde vivia uma parte da minha família, eles, em 1942, esse governo fascista que eu mencionei, eles foram deportados para os campos de extermínio e, evidentemente, não voltaram. Eram tios, tias, meus primos, e eles não voltaram. Nós que vivíamos agora num território húngaro, a nós isso não aconteceu, porque os húngaros preferiram, naquele período da guerra, de participar do esforço da invasão soviética pelos alemães e pegavam homens, principalmente, numa idade entre 18 e 60 anos, que isso também era uma espécie de padrão, para levá-los na frente de batalha, e eles eram bucha de canhão. Eram bucha de canhão. Ou então eram levados para trabalhos forçados, onde em poucos meses morriam de falta de alimentação, de brutalidades, de doenças e assim por diante. Então, nós estamos vivendo agora no território húngaro, que em 1944, mais ou menos por volta de março, foi invadido pelas forças alemãs, porque os húngaros decidiram fazer paz com os aliados, uma vez que a Alemanha já praticamente tinha perdido a guerra. Os alemães invadiram a Hungria e foi o último país de onde se deportou quase 500 mil judeus imediatamente mortos nas câmaras de gás de Auschwitz. Isso aconteceu em maio de 44. Meu pai, que naquela ocasião já todos sabiam o que os alemães estavam fazendo com os judeus, e não apenas judeus, mas todos os indesejáveis do Reich alemão, todos, homossexuais, ciganos, maçons pertencentes a certas igrejas, etc., etc., eles também levavam para os campos de extermínio, porque a teoria racial alemã dizia que só o sangue ariano poderia subsistir e existir na Europa ocupada pelo Reich alemão. Uma teoria racial absurda que permaneceu durante os anos em que existiu o Reich alemão. Pois bem, meu pai, sabendo do que aconteceu em territórios onde os alemães já tinham invadido, que é a história da dona Miriam, por exemplo, ele disse, olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos ser mortos. Nós temos que achar um jeito de escapar daqui, e é aqui que começa a minha viagem. Nesse momento, meu pai tomou a decisão absurda, vejam bem, absurda, de fugir da Hungria para a República Eslovaca. Pois bem, é claro que meu pai não teria tomado essa decisão se não houvesse uma lógica. A lógica era a seguinte, se em 1942 praticamente todos os judeus da Eslováquia já tinham sido levados para os campos de extermínio, então, se alguns judeus ainda ali permaneciam,
havia menos perigo do que ficar no território húngaro que estava sendo invadido e imediatamente começado o processo de levá-los para os campos de extermínio ou então para guetos, porque a figura do gueto era uma forma de juntar pessoas em certo número para poder transportá-los. Acreditem ou não, mas o preciosismo burocrático dos alemães dizia o seguinte: não sai um trem de deportados se não tiver 1000 prisioneiros. Não sai. Se tem 1001, não sai. Se tem 999, não sai. Para que isso fosse cumprido, você tinha que juntar as pessoas lá para que sempre houvesse mercadoria humana para colocar nos trens e mandá-los para os campos de extermínio. Pois bem, meu pai, junto comigo e minha mãe, nós fugimos para o território eslovaco, mas de uma maneira, digamos assim, um pouquinho rocambolesca, se posso dizer. Na época, os húngaros e os eslovacos eram inimigos de não quererem saber um do outro. E, portanto, atravessar a fronteira da Hungria para a Eslováquia era impossível. Era um risco de morte. E, a partir daí, essa viagem que eu estou contando para vocês foi, na minha vida, uma viagem para a morte constante. Então, o que aconteceu? Meu pai conseguiu contratar contrabandistas que faziam esse serviço. Eles tinham negócios com as polícias de fronteira e eles conseguiam, eventualmente, levar famílias que estavam querendo fugir, a maioria, obviamente, judias, para o outro lado, ou seja, para o lado eslovaco. Naquela ocasião, ainda eu tinha 2 tios e esposas e meus primos vivendo naquela parte da Eslováquia, que era a cidade onde meu pai nasceu. Então, eles nos levaram através da fronteira, mas contra pagamento, obviamente, e muito dinheiro, para que eles fizessem isso. Nós fomos colocados numa carroça de feno. Eles nos cobriram com o feno, obviamente, vocês podem imaginar a sensação de asfixia que isso dá, de você estar sendo coberto por uma montanha de feno, que é um material meio permeável, não é? Um pedaço de em cima do outro, mas, enfim, é permeável, é possível se respirar, mas muito mal. Isso foi feito durante a noite. E, no meio da viagem, eles pararam. Um dos homens, eram 2 homens que estavam nos levando, um dos homens veio até a carroça atrás, entrou na carroça, tirou o feno e descobriu meus pais e a mim, e apontou um revólver para a minha cabeça. E disse para o meu pai: bom, agora chegou a hora de você fazer o pagamento. Ele falou: mas como assim? Eu já paguei para vocês. Ele falou: não, você não pagou nada, está na hora de você fazer um pagamento. Senão eu mato o teu filho. Meu pai, não sei como teve essa inspiração, mas disse para ele: olha, eu não tenho dinheiro aqui, então não posso fazer nenhum pagamento, mas se você nos levar através, em vez da fronteira, até perto da onde a minha família está, eles vão dar para você o pagamento. E foi o que aconteceu. Foi a primeira vez que eu fui ameaçado de morte e sobrevivi. Eu dei meu depoimento para o arquivo da história de sobreviventes de Steven Spielberg. Eu chamo a isso os meus 7 milagres. Durante essa viagem que eu estou relatando para vocês, essa foi o primeiro milagre que me salvou. Eu não tenho outra palavra a dizer, porque eu poderia estar morto naquela ocasião.
foi por inspiração divina e, obviamente, o meu pai, que foi capaz, numa situação dessa, com o risco de ver o seu filho morto, ainda negociar com essas pessoas e nos finalmente levar para o outro lado da fronteira. Conseguimos chegar na cidade onde meu pai nasceu, e ainda, como eu dizia, tinha um tio que estava morando lá. Nós fomos na casa do meu tio, e lá houve o seguinte: isso era a Eslováquia de 1944, 2 anos antes, os judeus já tinham sido deportados. Então, como é possível que meu tio e minha tia e meus primos estavam ainda vivos e lá, com uma casa? O que acontecia era também a sistemática da Alemanha. A Alemanha dizia para os seus aliados o seguinte: nós vamos levar os judeus, mas vocês mantenham aqueles judeus que são importantes para a sua economia. Nós vamos dar um jeito depois de matá-los. Bom, meu pai era químico farmacêutico, o meu tio também era farmacêutico. Então, ele era importante, os dois eram importantes para o esforço de guerra dos eslovacos. Então, advogados, engenheiros, médicos, dentistas, enfim, profissionais liberais sobraram para serem levados para os campos de extermínio no final. E ainda estavam vivendo mal, mas estavam vivendo nas cidades onde viviam antes da guerra começar. Meu tio também. Claro que faltava comida, eu não vou repetir o que a dona Miriam contou, porque a história é idêntica. Não havia, claro, numa cidade é um pouco diferente do que no campo, não é? Nos vilarejos, onde há pouca gente, portanto, pouca oferta de comida, mesmo se você tivesse dinheiro para pagá-la. Mas numa cidade a coisa é um pouco diferente. E meu tio, principalmente, era muito conhecido naquela cidade, porque ele era benemérito, ajudava os pobres, dava remédios, enfim, ele era benquisto pela população local, e ele conseguia ainda naquela ocasião manter sua família, digamos, alimentada, né? Claramente não era uma alimentação igual àquela antes de guerra, mas alimentada. Só que agora apareciam 3 pessoas para comer. Isso complicava as coisas. Os dois decidiram de que eles iriam procurar um trabalho fora da cidade, para poderem suprir essa família aumentada. E, de fato, fizeram isso e foram trabalhar perto dessa cidade, em uma farmácia que também tinha sido roubada de judeus e agora pertencia a um local, uma pessoa da Eslováquia, um cidadão da Eslováquia. Havia, porém, o seguinte problema. Na medida que a guerra se aproximava, estamos falando de 44, a guerra se aproximava desse território da Eslováquia, os russos, a União Soviética, ela tinha rechaçado a invasão da alemã, já em 43, né? Talvez vocês conheçam a história de Stalingrado, quando os russos conseguiram reverter os destinos da Segunda Guerra, e eles estavam se aproximando com o exército perto das fronteiras norte da Romênia, da Hungria, da Eslováquia, da República Tcheca. Eles já estavam ocupando posições. Essa situação era de se esperar que haveria problemas maiores com as forças alemãs, porque eles iriam defender aquelas fronteiras. Só que dessa vez a guerra se desenrolaria nas fronteiras que eram muito próximas. Por exemplo, a Eslováquia, ela tem mais ou menos 150 quilômetros de largura. Então, se estavam já os russos na fronteira norte, os alemães ainda não estavam lá, mas provavelmente viriam, a situação ia se complicar. Meu tio e meu pai tinham conhecido um padre.
eram muito amigos antes da guerra. Depois da guerra, obviamente, pelo fechamento das fronteiras, meu pai não teve mais contato com ele, mas meu tio teve, e meu pai e meu tio, agora juntos, foram visitar esse padre. Pediram para ele que ele nos batizasse. Vocês vão perguntar, mas o que significa isso? Certo? Isso é uma coisa meio inconcebível, de que de repente vem duas pessoas de uma religião e diz, me batiza. Não é? Acontece que naquela ocasião havia muitos, mas muitos mesmo, padres e ministros evangélicos que batizavam os judeus porque era uma maneira de obter um documento que dizia que você não era judeu. Todos os outros documentos na Europa, até então, tinham a identificação do nome, da data de nascimento, da cidade onde você nasceu e da tua religião. E mais, as autoridades carimbavam o documento com um J grande, que em alemão é a inicial para judeu, Jude. Eles carimbavam os documentos. Então, você, quando apresentar documento, você estava não só com esse carimbo, mas também a declaração de que você nasceu como judeu. Por exemplo, numa certidão de nascimento ou de casamento, estava lá. Então, o certidão de batismo era uma forma de, eventualmente, conseguir um documento que poderia ser mostrado às autoridades que pegassem você em alguma situação onde estavam controlando os documentos. Qual era essa situação? Era principalmente nos meios de transporte. Os ônibus, naquela época, não eram ainda meios de transporte populares, mas os trens eram meios de transporte muito populares. Então, as pessoas viajavam de trens. Para viajar de trens sob o regime fascista da Eslováquia ou sob qualquer regime de território ocupado, era preciso ter permissão das autoridades alemãs. Independente de ser uma república eslovaca supostamente independente, as autoridades alemãs estavam lá dentro organizando as coisas que eles queriam organizar dentro do país. Entre eles, sempre a questão judaica. Muito bem. Esse padre nos emitiu, então, os documentos de batismo. Eu os guardo até hoje, eu tenho eles guardados. E não mais que isso, ele disse para o meu pai e para o meu tio, olha, vejam bem, a guerra está chegando no fim, mas uma coisa é certa, se a Hungria foi ocupada, a Eslováquia vai ser ocupada também. Os alemães não vão deixar barato esse negócio de eles estarem perdendo a guerra. Eles vão ocupar o território. Vocês não estão seguros aqui. Vocês não estão seguros aqui, eu recomendo que vocês procurem algum lugar onde vocês poderão sobreviver à guerra. Bom, naquela época, uma coisa que os judeus faziam muito era, como a dona Miriam contou, é interessante que há uma certa semelhança. Os judeus procuravam florestas e montanhas e cavernas para se esconder. A Eslováquia, em particular, era um território muito favorável, porque o norte todo da Eslováquia é uma cadeia de montanhas e serras e florestas. Então, tanto meu tio como meu pai decidiram de que, de alguma maneira, nós tínhamos que chegar a esses lugares para nos refugiar. O padre nos arrumou também documentos falsos, ou seja, o batismo não foi de Thomas, mas o batismo foi de Anton, eu me chamei de Anton Brega, meu sobrenome, e nós éramos camponeses. Então, para sermos camponeses, nós tínhamos que ter roupas de camponeses. E foi dessa maneira que meu tio e meu pai decidiram separados de viajar para as montanhas e marcaram um ponto de encontro. Por que um ponto de encontro? Porque toda a minha família nasceu naquela região. Quer dizer,
Estou falando da minha avó e dos filhos da minha avó, ou seja, meus tios. Todos eles nasceram naquela região, tinham conhecidos, tinham amigos, então era um lugar adequado para procurar refúgio. E como camponeses, meu pai achava, e meu tio também, de que poderíamos, de alguma maneira, enganar as autoridades. Pegamos um trem que parava de estação em estação, não era um trem rápido como existem hoje. Era um trem daqueles tchu-tchu-tchu que parava de estação em estação. E numa das estações parou e meu pai, eu estava pedindo para ele água, nós não tínhamos água. E ele decidiu que nós íamos descer e não prosseguir a viagem, porque talvez isso seria mais seguro se a gente pegasse um outro trem e prosseguíssemos mais tarde à noite, quem sabe, a viagem. Então descemos do trem e ficamos aguardando na estação dessa cidadezinha. No meio desse período de descanso, de repente meu pai viu que se aproximavam soldados. Naquela ocasião, as estações tinham uma sala de espera grande, e era muito comum de ter uma fornalha, né, para esquentar o ambiente durante o inverno, né? Meu pai não teve dúvida, a primeira coisa que ele fez, ele me enfiou lá dentro. Estava vazia, era ainda verão, estava vazia, não estava em funcionamento. Ele levantou a tampa e me enfiou lá dentro. Eu fiquei várias horas lá, quase sufocando, esperando que me tirassem. Eu não tenho lembrança disso. Isso é meu pai e minha mãe me contando que eles me colocaram lá porque a ideia era, bom, se os soldados prenderem a eles, eu vou escapar de alguma maneira. Alguém vai me achar, eu vou querer sair. Enfim, a expectativa deles era uma forma de salvar o filho. Passaram-se algumas horas e, finalmente, meu pai me tirou lá de dentro, eu estava preto de fuligem, mas, enfim, os soldados tinham ido embora e viram essa documentação que meu pai tinha e se deram por satisfeitos. Obviamente, meu pai falava fluentemente eslovaco, mas falava também alemão fluentemente. Acontece que tomamos um outro trem para continuar essa viagem. Veja, as distâncias eram pequenas. As distâncias, por exemplo, dessa cidade onde meu pai nasceu até a cidadezinha onde nós fomos parar, tinha menos de 200 quilômetros. Mas era de trem, não tinha outro meio de transporte. Então, pegamos esse trem e vestidos de camponeses, certo? E, de repente, o trem para novamente numa estação e sobe um oficial alemão junto com alguns oficiais eslovacos, fazendo o controle de identificação. Porque, como eu disse para vocês, não se podia viajar sem os documentos que vamos dizer, as autoridades alemãs que estavam lá dentro da Eslováquia emitiam junto com os documentos que normalmente um cidadão eslovaco tinha. E começou a andar esses trens tinham bancos de madeira, tipicamente bancos de madeira, meu pai sentado num, eu junto com minha mãe sentado no outro, e o oficial em alemão, porque obviamente um alemão nunca ia se rebaixar a falar qualquer outro idioma a não ser o alemão, apesar que vários deles claramente falavam outros idiomas, disse para o meu pai, Passierschein. Isso é a palavra para o seu documento de identidade e de autorização, Passierschein. Meu pai fez como quem não está sabendo de nada. Olhou para ele, fez assim. Imaginem vocês o sangue frio que uma pessoa deveria ter para fazer uma coisa dessa diante de alguém que podia sacar o seu revólver, te dar um tiro e pronto, acabou. E o alemão insistindo, Passierschein. Meu pai, assim. Aí um eslovaco que estava do lado dele, em eslovaco, disse, você tem que mostrar para ele o documento de identidade. Meu pai fez assim. E ele insistindo, Passierschein.
Meu pai continuava negando que não ia. Aparentemente, milagre número 2, o SS se cansou, deve ter soltado algum palavrão e foi adiante e deixou meu pai. E nós continuamos a viagem. Chegamos nessa aldeia, não me lembro como, obviamente não me lembro desse detalhe, mas eu sei que fomos para uma casa que pertencia a uma senhora viúva, que esse padre, amigo dos meus pais e dos meus tios, conhecia. E lá procuramos alojar. Por dinheiro se fazia qualquer negócio. Obviamente, meu pai ainda trazia com ele dinheiro, que ele escondeu antes de todo o confisco que houve também na Hungria, da maneira como a dona Miriam contou. Mas ele tinha ainda moedas de ouro, ele tinha algumas joias, os judeus se protegiam já sabendo de que poderiam ter que fugir e precisavam de alguma coisa fácil de carregar. Essa senhora nos deu um quarto bastante minúsculo, de alguma maneira, e levemente eu me lembro desse quarto, mas nós tínhamos que ser cristãos, porque nós nos declaramos como camponeses refugiados de uma outra cidadezinha. O padre, esse amigo, ele tinha recomendado de procurar o padre dessa aldeia, é por isso que nós fomos para essa aldeia, que era amigo dele. E falou, se você falar em meu nome, com certeza ele vai ajudar vocês. Como que essa gente se comunicava, eu não tenho a mínima ideia, porque o WhatsApp não existia, certamente a internet também não, certo? Mas eles se comunicavam. Uma carta devia levar 3, 5, 10 dias para chegar, mas chegava, né? Pois bem, no dia seguinte, meu pai, então, junto comigo, procurou esse padre. Pelo que meu pai contou, ele nos recebeu bem mais friamente. Ele disse, olha, a primeira coisa, se você é católico, então você tem que ser católico, certo? Vocês têm que vir nas missas, vocês têm que saber rezar, vocês têm que parecer que vocês são católicos. A minha mãe se recusou totalmente a participar disso, ela era filha de judeus ortodoxos. Era muito ruim. Meu pai teve que inventar uma história de que minha mãe era gravemente doente de alguma coisa psíquica que não permitia ela sair de casa. E, de fato, a minha mãe, durante o tempo que nós ficamos nessa casa, que foram algumas semanas, ela não saiu do quarto. Nós, papai e eu, fomos ao padre no dia seguinte, daquele em que ele falou, vocês têm que ser, então, cristãos. Ele me ensinou o Padre Nosso e mais alguma reza que eu já não lembro mais. O Padre Nosso, quando eu cheguei ao Brasil, eu ainda sabia, mas depois, evidentemente, não dizendo, eu mais ou menos esqueci. E nós fomos frequentar a igreja, vestidos de camponeses, papai e eu. Acontece o seguinte, éramos estranhos num vilarejo que tinha talvez 20, 30 casas, vocês podem imaginar a desconfiança que isso causou. De onde veio essa gente? Por que veio aqui? O que eles estão fazendo aqui? A dona dessa casa onde nós ficamos era um SS eslovaco. Tinha 18 ou 19 anos, segundo o meu pai. Mal tínhamos chegado de manhã, quando a primeira vez ele encontrou meu pai, falou, você é um judeu. Em eslovaco, evidentemente. E meu pai disse, não sou judeu, sou um camponês do vilarejo tal. Mostra documento. Meu pai mostrou para ele a certidão de batida. Eu não sei se ele se deu por convencido ou não, mas talvez a mãe disse para ele, vai para lá porque ele está pagando, certo? Então, passaram-se algumas semanas em que a coisa estava mais tranquila, ele não nos incomodou. Acontece que eu era uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, queira ou não fica presa num quarto, certo? Sai para fora, quer brincar, quer fazer artes, enfim.
era o que estava acontecendo. Eu também, toda manhã saía para fora e lá tinha um quintal, eu brincava, não sei com o quê, segundo meus pais, eu ficava um bom tempo fora, depois voltava para casa. E meus pais não, minha mãe ficava dentro, meu pai ia buscar comida eventualmente no vilarejo, mas havia uma certa movimentação. Um dia, esse SS, filho da dona dessa casa, voltou e eu estava brincando lá nesse espaço. Chegou, me agarrou e começou a tirar minha calça. Crianças naquela época usavam calças curtas. Então, não tinha muita calça para tirar. Eu comecei a berrar que nem... Quer dizer, isso meu pai contando. Eu comecei a berrar que nem um louco, certo? E meu pai estava em casa, ele ouviu esse berreiro. Milagre número 3. O que ele queria? Sou circuncidado, certo? Era óbvio que ele queria verificar se eu era judeu. Mas meu pai chegou e pulou em cima dele e começou a bater nele, ele me largou. Não sei como, talvez meu pai era forte, eu não saberia dizer isso. Mas o fato é que meu pai me arrastou de volta para casa e o episódio acabou, milagre número 3. Poderia ter sido qualquer outra coisa. No dia seguinte, esse rapaz trouxe com ele 2 SS alemães. A história mudou um pouco de figura, porque os SS eram o exército, a parte do exército alemão que era especializado em perseguir os judeus e capturar os judeus e mandá-los para os campos de extermínio. Isso era tarefa. Eles tinham um cap que tinha uma caveira no cap, ou seja, símbolo da morte. E começou a falar com meu pai em alemão. Meu pai novamente se fez de Miguel. Ele pediu para que o soldado eslovaco traduzisse. E efetivamente o soldado traduziu. Ele disse, me dá os documentos. Então meu pai novamente entregou para ele o certificado de batismo. O alemão falou, mas onde está a tua identidade? Meu pai falou, eu perdi. Ele falou, tá bom, então vem comigo. Naquela época, os banheiros em lugares desse tipo não existiam banheiros como hoje existem. Era uma pequena estrutura de madeira onde a gente, num buraco, fazia suas necessidades, certo? Tipicamente no campo era assim. Ele levou meu pai para um desses WCs e fez a mesma coisa que o rapaz queria fazer comigo. Só que mandou meu pai, foi muito gentil, falou, por favor, tire as suas calças. Bom, meu pai não tinha jeito, tirou as calças, evidentemente estava identificado. Foi nessa ocasião que nós fomos presos. Estamos falando em 1944, já no outono. Ele nos levou em alguma prisão perto de lá, que tinha um monte de gente, eu vagamente me lembro desse lugar. Era uma prisão normal da cidade. E eles botavam os judeus lá dentro, novamente juntando um grupo para poder transportar. E então fomos transportados para um primeiro campo de concentração que ficava na República Eslovaca. Esse campo era exatamente isso, ele era um campo de ajuntamento, para depois de lá montarem transportes que iriam para a Polônia. Mais uma vez, daquele campo até Auschwitz, a distância era de 220 quilômetros, ou seja, nada, né? Nesse campo, novamente a metodologia alemã
foi aplicada. Qual era a metodologia alemã? Eles faziam isso em todos os campos de concentração e inclusive nesses campos de ajuntamento. Separar mulheres, crianças de homens. Né? Isso facilitava para eles montar vagões onde só tinha homens ou só tinha velhos, mulheres e crianças. Meu pai, naquele momento, quando um soldado puxou ele quis me abraçar. Isso é um episódio que ele me contou. Ele quis me abraçar. Nesse momento, um oficial SS, que depois viemos a saber era o comandante do campo, tirou um bastão, segundo meu pai, desse tamanho mais ou menos, um bastão de madeira que ele carregava com ele, e começou a bater na clavícula direita do meu pai e quebrou esse osso aqui. Meu pai caiu, ele começou a xingar meu pai em alemão, segundo dizia, seu judeu sujo, o que você acha que é? Uma visitinha, não sei o quê. E levaram meu pai sangrando embora e eu fiquei com a mamãe e nós fomos levados para um alojamento, meu pai foi levado para um outro alojamento. Nós ficamos lá mais ou menos um mês e meio. Por quê? Por quê? Faltavam trens para 1.000 pessoas. Então, o que eles faziam? Talvez tinha 2.500 ou 2.400 ou não sei o quê, mas não podiam montar os trens. Então, nós estávamos aguardando que tivesse 1.000 pessoas para botar num trem. Bom, finalmente esse dia chegou e nós fomos colocados em trens que transportam gado. Eu imagino que todos vocês já viram, pelo menos em filmes, como que eram esses transportes. Eram feitos pessoas enfiadas dentro de trens que transportavam antes gado, que cheiravam a gado, que não tinham espaço para mais do que 30, eventualmente, pessoas, onde se botava de 70 a 80 pessoas. Para viagens que podiam demorar algumas horas, como podiam demorar dias. No nosso caso, também fomos colocados num transporte desses, em vagões de gado, um lugar onde 80 pessoas não tinham nem espaço para respirar, muito menos para sentar. Né? Só vocês olhem, por exemplo, e contem um número de pessoas equivalente a 80 e tentem botar eles sentados dentro de um trem, certo? Ou dentro de um vagão. Ficávamos de pé. Agora, você ficava de pé, mas tinha necessidades. Então, os alemães, por cortesia, colocaram baldes. 2 baldes por vagão, para 80 pessoas fazerem suas necessidades. Desnecessário dizer que o cheiro era impossível, porque havia uma ventilação deficiente, de que tinha no chão feno espalhado, porque era a única coisa que os alemães depois trocavam para poder botar mais gente nesses vagões. E nós, no vagão, naquela velocidade de trem daquela época, estavam sendo levados para Auschwitz. Todos os trens que saíram daquele campo foram levados para deportação em Auschwitz. Acontece que na data que nós fomos levados, uma semana antes, houve um ataque dos guerrilheiros russos que antecediam o exército russo que estava nas fronteiras. Eles penetravam no território e eles explodiam pontes, explodiam linhas de trem, faziam os danos possíveis para evitar o avanço do exército alemão, que estava do outro lado. Então, esse trem não conseguiu encontrar trilhos para continuar para Auschwitz e teve que ser desviado. A mesma história aconteceu com meu pai, que foi levado num outro transporte, mas para a Alemanha, para um campo de concentração que foi historicamente considerado um dos piores de não extermínio, mas que exterminava pela brutalidade com que os prisioneiros eram tratados.
Pois bem, nós fomos então desviados, o trem foi desviado. Essa história eu soube através de uma organização que é de sobreviventes do campo onde eu fiquei com minha mãe, que se chamava Terezin. Esse trem foi desviado e aí sim ele fez uma viagem longa através da Eslováquia e a ex-República Tcheca até um campo que se chamava Terezin. Em qual milagre eu estou? O quarto. Esse é o quarto. Milagre quarto. O trem parava de vez em quando para abrirem, os alemães punham um soldado em cada trem, que obviamente estava com uma metralhadora, semi-metralhadora, não sei, cuidando que não acontecesse nada lá dentro do trem. Todos os vagões tinham um soldado desse. Então eles paravam porque morriam pessoas dentro do trem, tinha pessoas que se sentiam mal e eles tinham que parar para pelo menos arejar um pouco, porque senão sufocariam todo mundo. Não era essa a intenção. Então, o trem parou e eles tinham... É impressionante como eles foram capazes de treinar essas pessoas para fazerem coisas. Eles simultaneamente abriam a porta. Havia apenas uma porta em cada vagão, em cada um desses vagões de gado. Abriam a porta, tiravam os eventuais mortos e deixavam entrar um pouco de ar para que houvesse renovação. Eu estava com uma vontade louca de urinar. Não tive dúvida, aos 7 anos e pouco de idade eu pulei para fora do trem. Pleno inverno de 1944, 45, contado pela dona Miriam, parece que eu estava lá. Um frio desgraçado e nós com roupas de semi-verão. Pulei para fora, eu tinha que urinar. E corri na direção de alguma coisa que isso foi contado por alguém que viu esse episódio para minha mãe, eu não sei quem é. Corri para uma espécie de um arbusto e comecei a urinar. Quando me virei, o trem começou a andar. Bom, e eu, aos 7 anos e pouco, tive o suficiente inspiração divina de correr atrás do trem. Só que eu, em primeiro lugar, acho que nunca reconheceria o vagão onde eu estava antes. Talvez eu reconheceria se tivesse parado, mas andando, com certeza não. Estavam ainda já andando em processo de fechar os vagões. E alguém agarrou no meu braço. Quem, eu não sei. Mas não no vagão onde mamãe estava, num outro vagão. E aí me puxaram para dentro desse vagão. A minha mãe contou que ela quase enlouqueceu durante esse trecho da viagem, porque ela achou que tinha me perdido, mas não só perdido, eu morreria de frio, evidentemente. Milagre número 4. Não, 5. Vocês estão contando errado. Milagre número 5. Uma senhora se aproxima de mim e diz: você não é o Thomas Venetianer? Bom, eu sabia meu nome, evidentemente. Só que naquela altura eu não era Thomas Venetianer, eu era Anton Brega. Eu falei: não, eu sou Anton Brega. Ele falou: escuta, aqui você não é Anton Brega, aqui você é Thomas Venetianer, eu conheço teus pais. Mamãe está onde? Papai está aonde? Aí eu contei para ela o episódio. Aparentemente, essa senhora, a minha mãe reencontrou depois da guerra. E ela falou: não se preocupe, nós vamos achar a tua mãe. Agora pense um pouquinho, é um trem de 1000 pessoas. Para numa estação e essas 1000 pessoas, talvez vocês já viram essa cena em filme,
abrem-se as portas e as 1000 pessoas são pegas na marra para descerem do trem. A confusão que isso devia ser, provavelmente era uma daquelas coisas de louco. Essa senhora pegou pela minha mão e, aproveitando provavelmente essa confusão, ela começou a andar entre as pessoas. E, por incrível que pareça, encontrou minha mãe. E foi assim que eu reencontrei a minha mãe nessa viagem. Mas aí nós já estávamos num campo que era de concentração, que os alemães inventaram, e eu vou contar essa história para vocês em breves palavras. 15 minutos. Terezin foi um campo que os alemães criaram, era uma fortaleza do século XIX, que alojava soldados do Império Austro-Húngaro. E os alemães transformaram essa fortaleza em um campo de concentração. A ideia era o seguinte: eles queriam criar um campo para trazer intelectuais da Europa toda, judeus, obviamente, para que eles criassem um ambiente de normalidade que seria usado se, eventualmente, a Cruz Vermelha quisesse visitar um campo desses. A Cruz Vermelha era a única organização que podia, por causa da Convenção de Genebra, podia visitar campos de concentração. Então, os alemães sabiam que, mais cedo ou mais tarde, já no final da guerra, poderiam ter a visita da Cruz Vermelha, que nunca aconteceu antes. Mas desde 1942 eles estavam levando pessoas para lá. E, no fim, como havia superlotação, porque o campo podia alojar mais ou menos 7 a 8 mil soldados e alojava 20, 30 mil durante determinados períodos, eles não tiveram dúvida, começaram a mandar os trens de volta para Auschwitz. Mas isso antes, 42, 43. Eu conheci, inclusive, uma senhora que esteve lá nesse período. Mas os judeus lá, e era uma intelectualidade, eles procuraram montar no campo uma espécie de uma tentativa de uma vida razoavelmente normal, pelo menos para as crianças. A comida era um lixo. Nós recebíamos, segundo cálculos feitos por essa instituição que eu mencionei, 800 quilocalorias por dia, quando um ser humano normal precisa pelo menos de 3 vezes isso, 4 vezes isso por dia. Isso se fazia na forma de um pão e de uma mistura de gororobas que viravam sopa. E isso era a comida que nós recebíamos diariamente. É evidente que isso era a fórmula perfeita para o campo ser invadido por um monte de doenças e as pessoas morrerem de fraqueza ou então simplesmente acometidos dessas doenças. Nós vivíamos dessa maneira. Mamãe trabalhava na cozinha dos oficiais que estavam tomando conta do campo. Saía do nosso alojamento mais ou menos às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, e voltava às 10 da noite, ou até mais tarde. Eu, uma criança de 7 anos, evidentemente não conseguia ficar acordava mais tarde e não conseguia ficar acordado muito mais do que às 8 horas da noite, ou 8h30, coisa assim. Então eu via minha mãe raríssimas vezes. Isso causou em mim um trauma de medo constante de que eu vou perder minha mãe. E isso perpetuou-se durante anos depois que nós fomos libertados. Mais uma vez repito, isso era um inverno, nós não tínhamos roupa adequada, nós não tínhamos cobertores adequados, não tínhamos aquecimento no quarto e não tínhamos banho com água a não ser gelada. E mesmo esse banho era muito limitado porque havia superpopulação, então havia horários, mas os horários eram assim: se você não tomou banho naquele horário por algum motivo, você não toma banho mais,
eles se tocavam, obviamente os adultos tocavam eles para trabalhar e fim de papo. Tínhamos esses problemas e as lembranças principais que eu tenho do campo eram, número um, eu estava constantemente com fome e buscava comida junto com amiguinhos que eu fiz no campo. Nós, em vez de irmos para aulas, entre aspas, que essas educadoras e educadores montaram dentro do campo, nós perambulávamos pelo campo, entrando nos alojamentos e tentando achar restos de comida. Essa era a atividade diária que eu tinha com os meus coleguinhas. Pois bem, aí vem o milagre número 6, certo? Milagre número 6. Eu peguei cachumba. Uma doença que normalmente pode ser hoje tratada com antibióticos facilmente, certo? É uma doença séria se não tratada, mas é uma doença facilmente tratável. Cheguei a ter 42 graus de febre. 42 graus de febre é próximo, realmente próximo do falecimento, a não ser que se faça alguma coisa para baixar essa febre, porque ela não iria parar, ela iria subir, o corpo enfraqueceria e, enfim, viria a morte. A minha mãe trabalhava na cozinha dos oficiais. Ali encontrou uma senhora com quem eles fizeram uma certa amizade, assim, de todo mundo descascando coisas, ela também, e fizeram uma certa amizade. Todo dia se encontravam lá, então conversavam: de onde você é, de Praga, de onde você é, de Košice, quem que faz o seu marido? O meu marido é farmacêutico. Aí ela, num dia, falou: escuta, me ocorreu uma coisa, teu marido é farmacêutico, onde que teu marido se formou? Falou: ele se formou na Universidade de Praga. Falou: interessante, eu também me formei na Universidade de Praga. Falou: só que eu sou médica. Falou: qual é o nome? Qual é o teu sobrenome? Ela falou: Venezianer. Falou: bom, o teu marido foi meu colega de turma. Ela conseguiu um remédio que se chamava sulfa. Sulfa dizem que foi o precursor dos antibióticos, mas naquela ocasião, nos anos 40, era o único remédio que podia eventualmente tirar febres altas e interromper um processo infeccioso. Ela conseguiu uma dose de sulfa, eu tomei essa dose e lentamente a minha febre começou a baixar e, enfim, milagre número 6, eu sobrevivi à cachumba que estava me atacando. Poderia ter morrido de N maneiras diferentes, porque mais ou menos por volta de janeiro, e eu vou contar essa história para vocês logo em seguida, janeiro de 1945, os alemães começaram a correr de volta para a Alemanha dos frontes. Estavam sendo perseguidos pelo exército americano, francês e inglês, de um lado dos frontes oeste, e do lado leste pelos soviéticos, certo? Então, para vocês perceberem o absurdo aonde chega o ódio humano, eles por bem acharam de que se perdiam ou não a guerra, agora tornou-se irrelevante. O negócio era não deixar marcas do que eles fizeram nos campos de extermínio. Esses campos foram parcialmente destruídos, tanto é que quem visitou Auschwitz viu que tem partes do campo totalmente destruído, e os outros campos também foram destruídos, e eles fizeram o que se chamavam marchas da morte. Eram colunas de sobreviventes, não necessariamente só judeus, porque os campos tinham não-judeus também. 5 pessoas enfileiradas assim, e depois uma coluna de, às vezes, 3, 4 mil pessoas, acompanhadas de soldados da SS que estavam
andando a pé, indo na direção da Alemanha. Meu pai participou de uma marcha dessas, certo? Participou dessa marcha. Pois bem, a sobrevivência, para vocês terem uma ideia da dificuldade da sobrevivência, ela dependia de minúsculos detalhes. Minúsculos detalhes. Meu pai foi colocado numa marcha dessas. Estava extremamente enfraquecido e estava junto com o primo dele, que se encontraram nesse campo, que também é uma coincidência. O primo estava mais forte, era mais jovem e estava ajudando o meu pai a andar. A ordem das SS era: se cair, se parar, se interromper a marcha, atire, mate. Bom, meu pai desfaleceu, de fraqueza, de não sei, e caiu. Imediatamente o SS mais próximo pegou o seu fuzil e deu um tiro nele. Coincidentemente acertou esse ombro. A partir daí, meu pai passou a vida inteira paralisado dessa mão. Meu pai já estava desfalecido, começou a sangrar, mas a coluna tinha que marchar. Eles não podiam parar, certo? Essa era a ordem, a coluna não para, não importa o que aconteça. Então a coluna continuou, o primo do meu pai continuou na coluna. Meu pai, na beira de uma estrada, no meio de um frio brutal, enfraquecido, sangrando. 3 dias ficou agonizando naquele lugar, sem comida, sem água, sem nada. E então uma coluna da Cruz Vermelha com ambulâncias passou por lá, e a missão deles era de verificar se por acaso havia mortos espalhados para tudo que é lugar, certo? Soldados e não soldados, o cenário era esse, gente morta para tudo que é lugar. E passou por lá e percebeu que meu pai, um dos enfermeiros percebeu que meu pai estava ainda respirando, pegou ele, colocou na ambulância e levaram para um hospital perto. Meu pai foi tratado lá por 3 meses, ele chegou de volta para casa muito mais tarde do que nós com a mamãe. E assim ele se salvou, esse era um milagre dele, certo? Pois bem, o nosso último milagre aconteceu evidentemente com a nossa libertação. O campo de Terezin foi o último campo a ser libertado na Europa pelas forças aliadas, no dia 8 de maio de 1945, pelos soviéticos. E ao contrário do que se lê muito em livros, a minha lembrança disso, eu já estava com quase 8 anos, a minha lembrança disso é que os soldados eram simpáticos. Eles estavam distribuindo alguma coisa, comida, chocolate. A primeira vez que eu comi chocolate, certo? Porque antes da guerra, obviamente, não havia chocolate. E outras comidas eventuais que eles dividiam com os prisioneiros. O problema era que no campo grazava tifo, era uma doença também mortal, e eles não tinham pessoal suficiente, nem meios de transporte suficiente para pegar os prisioneiros e mandar eles de volta para os lugares de onde saíram, das residências. De tal maneira que nós ficamos até início de junho no campo. Em condições melhores, eles nos arrumaram eventualmente cobertores ou alguma coisa mais quente, e já a primavera estava começando a se aproximar, então também a temperatura já era menos fria, até que nós fomos então levados de volta para aquela cidade que hoje é República Eslovaca, que na ocasião, antes de término da Segunda Guerra, era a Hungria, e que obviamente depois que terminou a guerra voltou a ser Tchecoslováquia. Então, quando nós retornamos para a minha cidade natal, eu voltei a ser cidadão tchecoslovaco, com mamãe também.
Bom, mas você chega num lugar onde a tua residência, nem pensar, certo? Aquilo estava ocupado por alguém que, no meio da guerra, por favores prestados às forças de ocupação, ou quem sabe de que maneira, conseguiu permissão para ocupar o apartamento e pronto. E aquilo você não poderia nem sequer entrar. Minha mãe soube, e isso é interessante, vocês acho que até fizeram essa pergunta, como é que você fica sabendo nessa confusão toda coisas, né? É que naquela ocasião todo mundo sabia alguma coisa e falava um para o outro, olha, você sabe, o Schwartz, ele está no campo não sei aonde, eu vi ele no dia tal e tal e tal e tal. Só que o primo do meu pai voltou para minha cidade natal porque queria avisar a mamãe de que o papai morreu. E, de fato, eles se encontraram. E ele disse, olha, sinto muito, eu estive junto com teu marido, ele estava muito doente e aconteceu isso e ele morreu. Bom, desnecessário dizer que a minha mãe entrou em luto e, enfim, mas a força de sobrevivência é tão grande de que ela conseguiu descobrir que uma cunhada dela vivia na cidade onde meu pai nasceu, justamente lá onde nós nos refugiamos no início dessa história. E nós fomos lá e encontramos essa minha tia, que tinha conseguido um lugar, um quarto para ficar com a filha dela, minha prima. O marido tinha sido levado pelas forças húngaras e faleceu no fronte ucraniano. Ela não sabia disso naquela ocasião, só sabia que o marido não tinha voltado ainda. E ficamos lá algum tempo até... e mamãe tentando retomar o dia a dia, problemas eram imediatos, tinha que se arrumar água, tinha que se arrumar comida, tinha que se arrumar roupa, enfim, o dia a dia era um dia a dia. Então, mamãe teve a força e a coragem necessária para, pelo menos, enfrentar isso, porque ela tinha um filho de 8 anos para cuidar. Meu pai voltou, como eu falei, mais ou menos 3 meses depois que nós voltamos. Eu não o reconheci. Ele tinha, na ocasião, 42 anos e 43 quilos de peso. Era um esqueleto. Pelo menos pela descrição da mamãe, era um esqueleto. Ele ainda estava muito fraco, ele ainda foi internado num hospital por algum período curto, mas se recuperou, bom, e aí começa a labuta diária de um provedor de que, bom, agora nós temos que dar um jeito de tentar botar nossa vida em ordem, certo? Mas o meu pai, ele já sabia naquela ocasião, porque ele tinha vindo bem mais tarde do que nós, já sabíamos naquela ocasião que praticamente a família inteira tinha sido exterminada. Inclusive aquele tio farmacêutico e outros irmãos dele, cunhadas e meus primos. Meu pai tomou uma decisão novamente, e ele inclusive a comunicou para mim. Disse, filho, você sabe, os tios e teus primos, nós não estamos achando eles. Eu decidi que eu não vou ficar morando com assassinos. O que isso significava para ele era que ele não ficaria na Europa. Porque, no fundo, a Europa inteira tinha sido ocupada praticamente pelas forças alemãs, com algumas exceções. Poucos países deixaram de ser ocupados pelos alemães, e num certo momento, em 42, 43, os alemães tinham praticamente a Europa toda. Então, ele disse, eu não vou ficar aqui. A República Tchecoslovaca tinha voltado a existir e todos os consulados e embaixadas dos países que mantinham agora relações de amizade com a República Tchecoslovaca estavam em Praga. Uma viagem longa, 600 e poucos quilômetros da cidade e também em condições que eu imagino eram muito primárias ainda naquele início do fim da guerra. Mas meu pai foi
várias e várias vezes para Praga, visitando consulados e embaixadas dos países que não eram europeus. Nenhum país se propôs a dar um visto de entrada para judeus. Nenhum. Papai não desistiu, ele continuou. Aí ele conseguiu um trabalho numa farmácia e começou a trabalhar, ganhando alguma coisa que permitia, obviamente, comprar as coisas de primeira necessidade. Meu pai insistiu de procurar e reprocurar e voltar às embaixadas e aos consulados, tentando ver se alguém poderia arrumar para ele uma permissão para nós sairmos da Europa e emigrarmos para algum país. No consulado brasileiro em Praga, ele conheceu uma moça que era casada com um rapaz judeu. Ela não era judia, mas era brasileira. Ela não era judia, mas era casada com esse rapaz. Talvez isso influenciou que eles começaram a ter uma relação de cordialidade, de amizade. E toda vez que o papai ia para Praga, certamente ele visitava o consulado brasileiro e conversava com essa senhora, perguntando, e aí, houve alguma mudança na política? Não, a política é a mesma, não sei o quê. Numa das ocasiões, quando ele chegou, ela estava sorridente e disse para o papai, Sr. Alexandre, talvez eu possa lhe arrumar os vistos. Mas eles dependem do senhor nos apresentar 2 documentos. Em primeiro lugar, o senhor precisa nos apresentar documentos que dizem que a sua família e você não são judeus. Em segundo lugar, um industrial brasileiro, deveria enviar para você uma carta dizendo que você é um químico extraordinário, importantíssimo para a indústria dele e que, por causa disso, você é demandado no Brasil, você é útil para a economia brasileira por causa disso. Bom, havia uma coisa que nós já tínhamos, os certificados de batismo, certo? Mas não tínhamos essa carta. E aí, na minha opinião, esse é o último milagre. A minha mãe sabia de que em 1920 e pouco, uma prima dela foi casar com um senhor no Brasil. No Brasil. Não sabia a cidade, não sabia local, não tinha endereço, nada. Eu várias vezes perguntei para a mamãe como que ela conseguiu descobrir essa prima. Ela disse, olha, você sabe como é que é? Um falando para o outro, me falaram, não, ela foi para São Paulo. Bom, já era uma coisa, foi para São Paulo. Para a cabeça de um europeu daquela época, eu imagino que São Paulo era um vilarejo de 100 mil habitantes ou algo do gênero, certo? Quando nós chegamos aqui, em 48, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes. Pois bem, eles conseguiram se corresponder. E o marido dessa senhora era muito amigo de um laboratório farmacêutico que também tinha uma farmácia aqui em São Paulo. Essa farmácia até recentemente existia na Praça da Sé. E ele foi falar com o dono desse laboratório e disse, olha, preciso de uma carta assim. Você poderia arrumar isso? A pessoa se propôs imediatamente a escrever essa carta. E, portanto, papai recebeu o documento, que eu imagino que levou também meses para chegar, porque imagina o correio pós-guerra na Europa, como é que devia estar funcionando, e apresentou lá no consulado brasileiro e nós obtivemos, então, os vistos para virmos ao Brasil. Embarcamos, nós fomos, também aqui há um episódio um pouquinho assim também, que poderia ser o 8º milagre, mas eu já não quero aumentar o número deles, de que naquela ocasião de
pós-guerra, historicamente houve um encontro entre Churchill, Roosevelt e Stalin, que era o dirigente máximo da Rússia, e eles fizeram uma divisão da Europa após guerra. Já era uma época em que eles estavam vendo que eles iam ganhar a guerra, era uma questão de tempo. Eles fizeram uma divisão e foi assim que nasceu a União Soviética com outros países, e não apenas a Rússia, né? A Hungria passou a fazer parte desse bloco, a Romênia, a Tchecoslováquia e assim por diante. Só que o trabalho de ocupar os governos, porque a Tchecoslováquia voltou a ser uma democracia parlamentarista após a guerra. Então, o trabalho que os comunistas, o Partido Comunista numa democracia pode existir, os comunistas deram um golpe para assumir o poder da Tchecoslováquia. O golpe era que, na véspera do golpe, eles jogaram pela janela o primeiro-ministro do Palácio de Praga. Simplesmente mataram o primeiro-ministro e assumiram o poder. Isso aconteceu uma semana depois que nós saímos. E a partir daí fechou-se a chamada cortina de ferro na Tchecoslováquia. Ou seja, por uma semana nós conseguimos sair do país. Fomos para Paris, fomos muito bem acolhidos pelas entidades judaicas que estavam ajudando os sobreviventes, entre elas o RIAS e mais um, me foge o nome, e nos deram, obviamente, lugar para morar, deram comida, deram dinheiro, enfim, nos ajudaram para podermos viajar para o Brasil. Naquela ocasião, vocês podem imaginar o movimento de transportes que havia, especialmente marítimo, né? Então, não era assim que se eu tenho dinheiro, eu compro uma passagem e amanhã eu embarco. Nós ficamos em Paris aproximadamente 3 meses, com a ajuda dessas organizações, e embarcamos num navio que originalmente era um navio de guerra, foi transformado num navio de transporte de passageiros, lembro o nome, chama-se Kerguelen, e aportamos no Rio de Janeiro. Já estávamos vestidos, vamos dizer, como seres humanos, papai tinha recuperado o peso, eu também já tinha recuperado o peso. Eu tenho uma foto daquela época, eu ainda era meio magrinho e era careca. Tinha um rapado, provavelmente porque eu devia ter piolhos na cabeça. E paramos no Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro. Esse lugar existe até hoje. Então, se você passa lá, eu consigo lembrar o lugar. É um flash que eu tenho. Porque ele não mudou nada. E em frente ao porto tinha um bar. Bom, bar é, em primeiro lugar, um conceito totalmente desconhecido naquela época na Europa. O que era um bar? Bar? Não sabia o que era um bar. Mas o papai perguntou para alguém, café. Essa palavra ele sabia e era uma palavra internacional. Quase todos os idiomas falam em café. Então, café. Aí o cara apontou, mostrando que aquele lugar lá tem café. Fomos com o papai e mamãe lá. Papai falou café e era a única palavra que ele sabia em português. E o cara não teve dúvida, trouxe a xícara de café, daquele jeito que, né, de café de coador, o bom café. E aí o papai falou, acho que em tcheco ou em eslovaco, alguma palavra que parecia ser açúcar. O cara não teve dúvida, pegou um treco que era um reservatório de vidro que tinha uma tampa dosadora e que você fazia isso e botava açúcar dentro do café. Bom, meu pai e minha mãe chegaram à conclusão que eles tinham chegado ao paraíso.
nunca viram tanto açúcar na vida deles, desde o início da guerra. E olha, gente, para dizer a verdade, nós realmente chegamos num paraíso. Isso faz 68 anos. E eu, orgulhosamente, posso dizer para vocês que eu sou o brasileiro mais velho entre vocês todos. E com muita honra me considero como tal. Muito obrigado.